A gente vai de uma ponta do telefone vermelho dos Estados Unidos para outra ponta, vamos para a Rússia. Porque o Kremlin disse hoje que o presidente russo Vladimir Putin está pronto para dialogar com Donald Trump sobre a guerra na Ucrânia. Mas Moscou alertou que não fará alterações em suas demandas. Priscila Asbeck conta para a gente sobre essa fala do Kremlin e esse posicionamento de Vladimir Putin. Oi, Uribe, boa tarde, Tainá, todos que nos acompanham. O Kremlin reforçou, então, o que Vladimir Putin, presidente russo, já havia dito, que está pronto para dialogar com Donald Trump. Segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, ele falou que o presidente russo está pronto, de fato, para discutir a Ucrânia com Donald Trump, mas ressaltou que isso não significa que Putin está disposto a alterar as suas exigências. Ele também foi questionado sobre se já há um telefonema agendado entre eles. Ele falou que não tem nada de concreto ainda, mas disse que Putin deixou claro muitas vezes que ele continua aberto ao diálogo. Nos primeiros comentários públicos de Vladimir Putin sobre a vitória de Donald Trump em um fórum nessa quinta-feira, Putin parabenizou Trump pela primeira vez pela vitória e também elogiou Trump, disse que ele agiu como um homem de verdade depois da tentativa de assassinato contra ele num comício em Pensilvânia em julho, e ele disse, quando questionado, que estaria pronto para conversar com Donald Trump. Lembrando que na quarta-feira, logo depois da eleição, o Kremlin tinha dito que inicialmente não havia nada de planejado por parte de Vladimir Putin para parabenizar Donald Trump pela sua vitória. Também Donald Trump se manifestou sobre isso em uma entrevista à emissora americana NBC. Trump disse que acha que eles devem conversar sim. Putin também disse que os comentários feitos por Trump durante a campanha merecem, no mínimo, a sua atenção. Lembrando que Trump, durante a campanha, disse que tentaria fechar um acordo com a Rússia, ou mediar um acordo entre Rússia e Ucrânia se fosse eleito, e disse que acabaria com a guerra em menos de 24 horas, sem dizer como, uma frase que foi interpretada por muitos como um indício de que Donald Trump, se eleito, cessaria o envio de recursos à Ucrânia e faria com que a Ucrânia chegasse a um acordo com a Rússia, inclusive por meio da cessão de alguns territórios que foram anexados pelos russos. Inclusive, durante a campanha também, um acordo que foi detalhado e que foi esboçado pelo vice-presidente J.D. Vance diz que, de fato, havia uma ideia de que a Ucrânia teria que ceder os territórios russos, os territórios ucranianos que foram anexados pelos russos, para chegar em um acordo. Inclusive, esse plano que foi esboçado por J.D. Vance foi visto como um plano que estaria muito próximo do que a Rússia gostaria, de um plano para encerrar esse conflito. E aí agora o que se pergunta, o que todos se perguntam, Uribe e Tainá, é quanto que Donald Trump vai, de fato, se aproximar de Vladimir Putin, porque no primeiro mandato de Donald Trump havia uma expectativa inicial por parte de Vladimir Putin, mas depois também os Estados Unidos impuseram sanções sobre a Rússia e pela primeira vez enviaram tanques para a Ucrânia. Então aquela lua de mel inicial, ela não se confirmou. E agora também há essa expectativa de como que vai ser essa relação entre Donald Trump e também Vladimir Putin, e se isso implicaria alguma mudança em relação à guerra. Lembrando, claro, de um fato muito importante, que é o fato de que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tem dito que ele não vai ceder nenhum território para a Rússia e tem dito que quem decide o que vai acontecer com a guerra é a própria Ucrânia. Eu volto com vocês. Obrigada, Priscila e Asbeck.